uma excelente terça-feira para você que se liga aqui na Sportnet e também no YouTube da Central do Timão, diretamente da Casa do Povo. As últimas semanas do ano, terça-feira. Meu irmão, que alegria, hein? E eu vou te falar, Leozão, que alegria, que terça-feira. Alegria. Por quanto tempo, Léo, nós esperamos para fazer um jornal desse, pra falar a verdade? Por quanto tempo nós viemos aqui falando sobre difícil. Estação das Trevas. Falando sobre trevas. E agora a gente vai fazer um jornal falando só sobre o título da Copa do Brasil do Corinthians. Vencemos no Maracanã por 2-1. 100% de aproveitamento fora de casa na Copa do Brasil. Que alegria. Vencemos o nosso maior rival, o Palmeiras. Vencemos o Atlético Paranaense. Vencemos o Novo Horizontino. Vencemos Cruzeiro. E agora na final vencemos a equipe do Vasco da Gama. Fomos campeões. E eu vou te falar, Léo. Oi, boa noite. Não teve gol do Ryan hoje. Oi, boa noite. Será que o Vasco vai ser vice hoje? E foi vice, hein, Márcio? E foi vice, Leozão. Foi vice, não teve jeito, Leozão. Não teve jeito. O Corinthians Da venceu. colina, O gigante da o colina. gigante não- da colina tá adormecido. Adormecido. Continua adormecido aí. Corinthians vence a equipe do Vasco da Gama por 2-1, gols marcados por Yuri Alberto e Memphis, uma dupla Quem? mais... Yuri e Memphis. Uma dupla mais do que contestada em 2025 e também em parte de 2024. Fez-se valer, se pagou, vamos se dizer assim, em 2025. O Corinthians leva o título da Copa do Brasil, consegue vencer. E, Léo, foi um momento que eu imagino. Eu quero primeiro saber a sua visão do estádio. E depois eu vou contar do estádio do Maracanã. E depois eu vou contar a minha visão daqui da Arena ontem. O que eu vivi ontem. Mas primeiro eu quero saber de você. Primeiro, um aspecto geral do que aconteceu no jogo. Como é que você enxergou tudo o que aconteceu ali no Maracanã. No último dia 21 de dezembro. O tão saudoso domingo que nós fomos campeões. Cara, foi um domingo mágico, né? Um domingo certeza. diferente pra fechar o ano com chave de ouro, né? Desde a chegada do Corinthians no hotel no sábado, né? Até a ida ao Maracanã. Chegamos muito cedo lá no Maracanã. Encontramos o craque Neto, que inclusive acertou o placar do jogo. Né? Ele só errou, ele falou que o Yuri ia fazer os dois gols. Mas o Yuri fez um, pelo menos. e o Memphis fez o outro. Renato Augusto, entre outras personalidades também aí, jornalísticas, Galvão Bueno, enfim, Jorge Igor. Então o clima tava tranquilo, né? Entre aspas, né? Que a ansiedade estava a mil, né? Lá em Mas cima. os jogadores, a gente conversando ali, principalmente com a assessoria do Corinthians, falou, ó, o clima tá leve, tá tranquilo, e tem tudo pro Corinthians conseguir esse título. E foi o que aconteceu, né? Graças Sim. a Deus. E falando sobre o estádio, pô, é uma sensação única, né? O Maracanã lotado, né? A torcida do Vasco também que fez uma linda festa, vale ressaltar, a torcida do Vasco fez uma linda festa. Tivemos uma invasão ali dos corintianos, né? No setor do Vasco, ao lado cadeiras cativas Sim, que sim. flamenguistas venderam para os corintianos, o pessoal que tá de Fluminense também. Depois eles foram realocados para a torcida visitante, para a torcida do Corinthians. E a Fiel em festa, salve o Corinthians, não tem jeito, né? Já sabe. Então, daquele jeito, a Fiel apoiando os 90 minutos. Né? E falando sobre o jogo, pra mim, eu acho que Breno Bidon e Martínez foram os melhores do Corinthians. Eu concordo com você, que rapidinho, eu concordo do Martínez, pra mim jogou muito, acho uma bela análise sua. E o Breno Bidon é o melhor jogador sub-23 que existe na atualidade. No Ele é mundo. melhor que o Lamine Yamal, ele é melhor que todos. Ele é gigante. Eu já falei, nós não temos, tem jeito. nós temos o melhor goleiro sub-23, que é o Philippe Long. Felipe Long. E temos agora o melhor e jogador mais genial que já vestiu a camiseta do Corinthians, chamado Breno Bidon. Exatamente. Então, pra mim, é claro que o Mateuzinho jogou muita bola, o próprio Yuri que fez o gol, deu uma assistência, o próprio Memphis, né? O Yuri que poderia ter matado o jogo. Fiquei maluco, hein, Léo? O Yuri poderia ter matado o jogo. Confesso. Mas como o próprio Hugo disse, não pode ir pá, se ele faz o 2-0, ele não ia ser do jeito que a gente gosta, né? É Do jeito isso, que a gente tá é isso. acostumado. Então, pra deixar aquele sofrimento, aquela angústia, infelizmente no erro de bola ali do Ranieri no meio de campo, o Vasco chegou ao empate. O Vasco que com aquele André Gomes, não sei, É isso enfim. aí, ele mesmo. Fumaça, hein? Ele é O rápido, hein, homem Léo? vai pra um Rápido. lado, vai pro outro, tá no meio de campo, tá do lado direito, do lado esquerdo. Foi o único jogador do Vasco assim que se sobressaiu, né? Tinha expectativa do Ryan, né? Ryan que não foi tão bem na partida, graças a Deus, né? Tentou fazer uma fumaça ali no primeiro tempo, segundo tempo não conseguiu também. E a equipe do Corinthians muito consistente na defesa, mesmo com esse erro de passe no meio de campo. E o Vasco fazendo o gol, o Corinthians foi muito consistente. André Ramalho fez uma baita partida novamente, o próprio Gustavo Henrique. E o André Ramalho é curioso, né? Porque até poucos dias atrás ele não era o titular da equipe do Corinthians, né? Não era. Tinha essa Até leve o jogo vantagem, contra né? o Cruzeiro ele não era.
E aí o Dorival aposta na experiência do André Ramalho, que desde o jogo do Cruzeiro, tanto lá, aqui, os 2 jogos da final, fez grandíssimas partidas, né? Então, assim, no contexto geral, o Corinthians muito bem em campo. Então, na minha opinião, Martinez e Bidão foram que despontaram aí a ser o melhor do Corinthians na partida, né? Mas todo mundo jogou bem, todo mundo teve a sua participação importante. E é isso, campeões. É isso, Léo. Acho que você já falou muito sobre o jogo. Acho que tudo que eu for falar aqui vai ser redundante. Você trouxe também o que pra mim foram os 2 destaques do Corinthians na partida, tanto o Martinez quanto o Breno Bidon. Então tudo que eu for falar aqui vai ser redundante. Então, e é muito bom ter a sua visão de quem tava dentro do estádio. Eu estava em casa, assisti o jogo pela televisão. Também foi uma festa muito grande aqui em São Paulo, né? Pelo menos na região onde eu moro. Né? Pô, muito corintiano, né? Muito mais do que no Rio de Janeiro. Tem corintiano pra tudo quanto é lado, mas em São Paulo, jeito. obviamente, tem muito mais corintiano do que no Rio de Janeiro. Então foi uma festa linda também que aconteceu por toda São Paulo. E, pô, muito barulho de buzina, de bandeira, hino. Aí você ouve tudo, fogos. Então foi muito Tava bonito com saudade tudo que disso. aconteceu. Leozão, tava com saudade porque... Vivenciamos isso no início do ano com o Então, Paulista. só que aconteceu, nós estávamos aqui. Então, pra nós é óbvio que foi uma festa muito grande, porque nós estávamos no meio de Exatamente. 48 mil torcedores corintianos. Então é óbvio que foi uma festa muito grande. Mas eu não sabia o que era assistir um título e ver como iria ficar a região da minha casa desde 2019, né? Que foi o jogo contra o São Paulo. Ali eu vi como ficou a região ali, como eu digo, aonde eu moro, né? Então eu vi como foi ali questão de bandeiras, de músicas, de pessoal gritando. E eu já nem lembrava mais como era. Eu falei, pô, será que aqui tem muito O modo corintiano? Eu não raiz, né? lembrava muito assim, sabe? E aí eu relembrei e é muito legal, né? Porque, é óbvio, tá dentro do estádio. Eu tenho certeza que vocês tiveram momentos inesquecíveis no Maracanã, Sim, né? foi. Tiveram um dia inesquecível. Porém, também é uma sensação muito gostosa você assistir um jogo de dentro da sua casa e você ver toda a festa que tá acontecendo em volta, sabe? Então, de vivenciar também com seus familiares, com as pessoas que estão próximas a você. Não tô querendo colocar aqui assistir em casa é melhor do que assistir no estádio ou coisa assim, não. Tô dizendo que são sentimentos diferentes. Então foi muito legal. Mas ó, vou te falar também o que foi inesquecível. A segunda-feira de muitos corintianos foi E a inesquecível. sua, né? E a minha principalmente. É isso, Léo. Ontem foi um dia muito inexplicável pra todo mundo que viveu aqui a Neoquímica Arena. Muita gente viajando do Rio de Janeiro pra São Paulo pra voltar a tempo de conseguir pegar a comemoração do título. E assim, eu vou te falar, Léo, muito emocionante tudo que aconteceu por aqui. Foi mágico, viu, meu amigo? Foi mágico, foi lindo aqui no Maracanã, né? Porque imagino. imprensa segmentada do Corinthians, pô, o ano todo tá no Parque São Jorge, é impeachment, vai pra votação, é anulada a votação, tem que voltar no outro dia. Todos os perrengues que a gente passa. Jogos também, né? Os jogos também, todas as viagens aí pra jogo fora. O Corinthians não tão bem no Campeonato Brasileiro. O pessoal que foi pra Venezuela no primeiro jogo contra o UCV, lá nosso parceiro Gima que esteve lá, passou perrengue por lá. E aí o Corinthians empata, Equador, eliminado de Libertadores, eliminado de Sul-Americano. O pessoal sempre fazendo um belo trabalho, né? E aí não teve como, né? Assim que o árbitro Wilton Pereira Sampaio apita o fim de jogo lá no Maracanã, o pessoal desabou em Todo choro. mundo se emocionou. Todo mundo se emocionou, era um de um lado, outro de outro. Alguns com as suas particularidades. Eu, por exemplo, perdi minha avó no dia da semifinal contra o Cruzeiro, né? Então, pô, uma emoção, a lembrança, né? Era pra eu estar no Maracanã. Eu achei que era No pra eu estar. Maracanã, né? No Mineirão, desculpa, perfeito. mas não era pra mim estar lá, né? Por tudo que aconteceu. Nosso chefe Ciro também perdeu a sua avó. Nosso Vinícius Lúcio também perdeu um tio, perdeu o avô. Então, foi muita emoção no Maracanã, né, com esse título do Corinthians, e foi pra fechar o ano com chave de ouro, porque nós sofremos muito, né? Principalmente nós segmentados que acompanham o Corinthians, tem que fazer o nosso trabalho e tem que deixar o lado torcedor um pouco de lado às vezes. Então a gente acabou sofrendo um pouco durante o ano, mas pra fechar o ano foi com esse título aí com chave de ouro. Exatamente. E aqui na Neoquímica Arena, ontem, né, na segunda-feira, também foi um dia de muita emoção, de muito choro. Muitas pessoas passando mal também, porque, cara, eu não sei no Rio de Janeiro, mas imagino que, né, no Rio de Janeiro, na verdade, né, porque tá de sacanagem, muito quente lá, imagino. Aqui em São Paulo, cara, tava muito calor, mas assim, calor. Absurdo. Então você via muitas pessoas... eu acho que quem mais trabalhou ontem foram os bombeiros, viu, Léo? Porque Será? você via muitas pessoas passando em cadeira de rodas, que passaram mal, assim, pessoas às vezes passando desmaiada, assim, tava muito quente aqui em São Paulo. E, cara, uma cena que me marcou muito tava eu, os dois assessores do Corinthians, né, o Olavo e o Vini, conversando junto com o Thiagão, né, o Thiago Buenas, e aí nós estávamos, fiel. e o Cauê também, Cauê corintiano, estávamos conversando. O Cauê é o rapaz da janela? O rapaz da janela. Nós estávamos conversando, estávamos pro lado de dentro do estádio,
porém nós conseguíamos ter uma visão pro lado de fora, né? E aí, cara, a gente viu muita gente correndo, assim, ó, correndo. E aí o Olavo virou e falou, meu Deus do céu. E na hora que eu olhei pra trás, muita gente correndo. Por quê? Porque eles isolaram, obviamente, né? Com uma grade ali onde o trio elétrico ia ficar e as pessoas queriam encostar e ficar o mais perto possível. E assim, não é uma crítica à segurança nem nada, mas se tivessem isolado o parâmetro que a torcida corintiana poderia ficar, se pudesse ficar só de frente, vocês iam ter noção do quanta gente que tinha, né? Como espalhou, ficou por todo o estacionamento, não deu a impressão de estar tão cheio, porque ficou tudo espalhado. Como eu já disse, ficou todo mundo espalhado pelo estacionamento. Se ficasse num bloco determinado, vamos dizer, ia ter a noção que tinha muita gente. Não sei, você sabe que eu sou ruim, assim, de olhar e falar assim, tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não faço ideia de quantas pessoas tinham. Mas assim... diga que foi mais de 15 mil pessoas. Sério? 15 mil pessoas? Então, foi mais de 15 eu vou te dizer, eu acho que mais de 10 tinha. Acho que mais de 10 mil. E, Léo, se você for ver, cara, é mais de 10 mil pessoas numa segunda-feira, 11 horas da manhã. Por mais que esteja perto do Natal, seja perto das festas, gente, era dia 22 de dezembro. Tem gente que trabalha. Eu trabalhei normalmente, por exemplo. Você trabalhou normalmente. Todo mundo trabalhou normalmente. Você estava em... Eu trabalhei, ó. Não, tudo mergulhando. bem. Mas, por exemplo, se você estivesse em São Paulo, você ia ter trabalhado normalmente. Sim. Entendeu? E várias outras pessoas também trabalharam normalmente. Era um dia normal. Mas, pô, mais de 10 mil pessoas vieram aqui até a Neoquímica Arena, fizeram festas para os jogadores, né? A torcida organizada colou em peso também, muita gente das torcidas organizadas, isso aí não falha, sabe? E só um destaque da torcida organizada, Léo, o profissionalismo que esses caras têm. Vou te contar um negócio que até é pra todo torcedor corintiano também. O trio elétrico parou e eles queriam, os Gaviões, colocar uma faixa dos Gaviões no trio elétrico. Sim. Cara, todos os jogadores passando e subindo, Yuri Alberto, Garro, Gustavo Henrique, todos os jogadores passando pelo pessoal. Faixa, não, passando subindo pro trio elétrico. O cara pendurando a faixa, ele sequer olhava pra trás, Léo. O cara não esboçava a mínima reação. Ele só queria prender a faixa. Ele queria passar a fita na faixa, ele queria prender a faixa. Ele não olhava pra trás. Então, assim, o profissionalismo, porque assim, cara, pra nós já se tornou um pouco mais comum de ver os jogadores pessoalmente, mas pra muitos torcedores não é comum. Sim. Mas assim, você vê como é a questão de torcida. O cara tá lá pelo Corinthians. E como eu disse, ele só estava lá pra colocar a faixa. Ele não olhava pra trás, ele não esboçava reação. Ele tava conversando com o cara que tava embaixo, falando, eu preciso fazer tal coisa, eu prefiro tal coisa. Não olhava pro jogador. Então assim, o profissionalismo, o nível de comprometimento com a causa, vamos dizer, que os caras têm com tudo isso. E, pô, ontem foi um dia emblemático, mágico, né? E além do trio elétrico, os jogadores passaram também, deram entrevistas. Mas primeiro eu quero dar destaque pro presidente Osmar Stabile, que citou sobre o título corintiano e falou, pô, tem muitas pessoas que falam, o Corinthians foi campeão, mas... E 3 pontinhos, né? E dá sempre uma justificativa. E ele falou sobre isso aí. E aí, presidente? Eu vejo pessoas falando aí, o Corinthians foi campeão, mas... Não tem mais, o Corinthians foi campeão. A pessoa tem que entender que o Corinthians foi campeão, não tem mais. O Corinthians é campeão, lutou em campo, ganhou de todos os times que falavam que eram os times que iriam ganhar a Copa do Brasil. E o Corinthians simplesmente passou por cima de tudo e de todos. Não tem mais, o Corinthians é campeão e ponto final. É isso, Léo. O presidente foi muito bem pra mim nessa colocação. Muitas pessoas falam que o Corinthians foi campeão, mas não importa, cara. O Corinthians foi campeão e é isso que vale. Léo, eu falei também ontem o Gustavo Henrique, né? Eu acho que é um dos xerifes e um dos capitães do elenco, né? Ele é um dos caras que ele transmite esse espírito de liderança, imagino eu, que não só pros jogadores, mas também pra toda a torcida. Ele puxou muito ontem o trio elétrico, falou muito no microfone, falou bastante com a torcida, né? E é um dos caras que realmente ele sabe se posicionar diante do torcedor corintiano. E ele falou sobre essa emoção de vencer mais um título no Maracanã, mas dessa vez pelo Corinthians. Gustavo, qual que é a sensação de ganhar um título pelo Corinthians e no Maracanã ainda, lugar onde você jogou há muito tempo? Muito feliz, cara, muito feliz, muito realizado. A gente trabalhou muito por esse momento para chegar aqui, chegar numa final e a gente conseguiu chegar. Deus preparou que fosse no Maracanã, onde o Corinthians já está acostumado a levantar a taça lá. Eu também, graças a Deus, pelo outro que eu passei. Estou
Estou muito feliz por esse momento, agora é desfrutar com o nosso torcedor. E ficou assustado com o tanto de gente que veio aqui numa segunda-feira, dia que muitas pessoas estão trabalhando, apesar de estar perto do Natal, muita gente trabalhando, e lotou a Fiel. Ficou surpreso? E é diferente ganhar o título pelo Corinthians? Ah, com certeza, essa torcida é incrível, merece demais. Realmente é incrível o número de pessoas, né? Uma segunda-feira. Eu até comentei com o pessoal ali dentro, imagine se fosse a final no sábado e domingo livre do pessoal, isso aqui ia estar inundado de preto. Então a gente está muito feliz, esse título é para eles também, pelos nossos, e a gente está muito feliz por isso. E só pra finalizar, se precisar de um atacante, o Dorival, você tá lá pra marcar, fazer o seu, deixar o seu? A gente está bem servido de atacantes, mas o que puder contar comigo, que eu vou estar à disposição sempre. É isso, Léo, são experiências diferentes, né? Você vencer por um clube, vencer por outro, é um pouquinho diferente. Vamos continuar nessa toada de emoção, porque o momento é de emoção, né? Não tem o que fazer. Quem se emocionou bastante com um momento muito lindo que aconteceu ainda no gramado, lá do Maracanã, foi o goleiro Hugo Souza, que vivenciou junto com a sua esposa um momento inexplicável. E eu não quero nem ficar falando muito, Léo, eu só quero que rode a imagem e o pessoal acompanhe, e na volta você fala muito melhor sobre o que aconteceu. Aí o momento... Agora a noiva dele vindo dar um abraço aqui no Corinthians, comemorando bastante o casal, o Hugo Souza, goleiro Corinthians. Isso. Abre! Segura aqui. Aí um pouquinho. Gostou? Olha atrás. Ganhou um presente aqui, vamos ver o que é. Vocês merecem, amor. Estou muito orgulhoso de vocês. Muito, obrigada aqui pra gente. Em homenagem a eles, né? Vocês merecem. É gigante, Hugo! Jesus é o dono do barco, Hugo! Em homenagem a ele. Pra quem não viu o que é, meu pai aqui. Você pode mostrar, se não for... Pode virar um pouquinho pra cá, Hugo? Meu pai aqui, ó. Ui, pode virar um pouquinho pra cá? E aqui tá uma frase que é uma música que eu dedico a ele sempre que eu escuto. É do Lucas Morato, tá escrito aqui: eu te perdi de vista, mas vezes só conquista. Isso ameniza a falta que você me faz. Tô te esperando, continuo sonhando, tô logo atrás. Tá sempre comigo, é tudo por ele. Obrigado. Te amo. Vamos, Corinthians, vamos. É isso, acho que eu nem preciso falar mais nada, gente. Deixa eu comemorar agora. Momento lindo, hein, Léo? Momento lindo, e foi uma surpresa pro Hugo, né? Ele não esperava isso, até porque ele estava dando a sua entrevista, né? E aí, até momentos antes, ele falou: pô, cadê minha noiva, minha esposa? Eu não tô achando ela. Será que ela não tá me vendo? Eu sou até alta, ela não tá me enxergando. E aí ela chega do nada, presenteando o Hugo aí com essa lembrança aí referente ao pai dele. Então é de se emocionar, né? É de se emocionar porque cada um tem a sua trajetória, tem uns que são apegados mais aos avós, né? O Hugo era apegado muito com o pai, infelizmente o pai dele veio a falecer, né? Então ele sempre fala do pai dele, sempre que pode ele fala do pai dele, né? E sempre muito emocionado o Hugo. Então a esposa dele fez essa homenagem pra ele, e mais do que justa também essa homenagem, né? Exatamente, Léo. E quem também falou em tom de emoção foi o atacante Romero, né? Ele que vive talvez os seus últimos dias de contrato com o Corinthians. Será que vai ter uma renovação? Será que não vai ter? Mas ele tem esse tom de emoção por tudo que ele já conquistou e por tudo que ele passou pelo Corinthians. E ele citou sobre essa permanência. Vai ficar ou não? E aí, Romero? Cara, eu não sei ainda. Não sei, vou conversar agora. A nossa cabeça estava na Copa do Brasil e tenho 10 dias ainda de contrato, até dia 31. Vamos ver o que Deus está preparando para mim. É isso, né, Léo? Até normal esperar acabar a competição pra ver o que vai acontecer, colocar a cabeça no lugar e pensar na melhor decisão possível. Agora eu quero te fazer uma pergunta, irmão. O que você acha, tá? Não é o que você queria que acontecesse. O que você acha que vai acontecer? Romero deve ficar ou não? Eu acho que o Corinthians vai renovar mais 6 meses com o Romero. Até a Copa do Mundo. A gente sabe que o Paraguai se classificou pra Copa do Mundo. Então, achismo total na informação, não é nada. Eu acho que o Corinthians vai renovar por 6 meses. Né? Até porque não tem um indício, assim, pô, que dá pra afirmar que o Romero vai sair, dá pra cravar. Teve um momento muito emocionante também dele, ali quando acaba o jogo, que ele se ajoelhou, fazendo a oração dele. Ele se mostrou muito emocionado por tudo que ele viveu no Corinthians.
Então, achismo meu é que ele vai renovar por mais 6 anos. 6 anos? 6 anos não, 6 meses. Já pensou, Romero? 6 anos, aí vai aposentar, mano. Aí Já vai aposenta virar no Corinthians, é o perfeito. Mas você acha que pelo menos por mais 6 eu meses, acho que então, pelo ele menos, deve permanecer no Corinthians? Perfeito, é um bom palpite, viu, Léo? Um bom palpite porque é o que você falou. O Romero, ele precisa, querendo ou não, estar num ambiente onde ele consiga jogar pelo menos um pouco. Exato. Sabemos que ele não é titular do Corinthians, tem isso muito claro. Ele entra em algumas ocasiões com o técnico Dorival Júnior, mas se ele for para um outro clube, ele vai ter que meio que começar tudo do zero, vamos se dizer. E talvez seja muito mais complicado de ele se colocar em uma situação de Copa do Mundo. Sabemos também que é óbvio que o Romero deve ser convocado independente de qualquer coisa, mas ele precisa estar jogando, né, gente? Pra chegar apto a disputar uma Copa do Mundo que não é qualquer torneio, é o maior, na verdade, é o maior torneio esportivo do mundo. Léo, falando também sobre emoção, uma situação muito inusitada, talvez, muito legal também aconteceu no Maracanã. O Yuri foi perguntado sobre o Breno Bidon, toda essa genialidade que carrega o menino, o melhor jogador sub-23 do mundo e da história. O mundo nunca produziu um bom jogador tanto quanto o Breno Bidon foi, né? Pelé não teve laços de genialidade tanto quanto o Breno Bidon. Tá, o Breno Bidon é o maior jogador e melhor jogador. Aprendeu com o Breno. O Breno, através de pensamento, transmitiu tudo através do pensamento, tudo que ele já viria a fazer. O Breno Bidon é o melhor e maior jogador da história sub-23 do mundo. Não sei o que vai acontecer pra frente, mas por enquanto é isso. E aí o Yuri, ao ser perguntado, estava falando sobre isso. E curiosamente a mãe do Breno Bidon passou do lado do Yuri e ele chamou até de uma forma que... Quando nós tínhamos 15 anos, nós chamávamos, tia, vem cá. Ainda chama, é normal, né? Isso. Então, muito legal o momento que aconteceu e vamos relembrar o que aconteceu no gramado do Maracanã entre Yuri Alberto, Breno Bidon e a mãe de Breno Bidon. Como é que você entrou? Uma coisa me chamou a atenção, tá? Eu vou falar. O seu story antes do jogo. Falei com muitas pessoas e eu pensei, o Yuri está leve. Como é que você entrou? Me arrepiei. Após 2 jogos difíceis, jogo do Cruzeiro, após ter perdido uma penalidade. Primeiro jogo do Vasco agora, tendo grandes chances de poder fazer o gol. E todo o nosso time, tecnicamente, acabou não indo tão bem. Cara, o jogo de hoje foi maravilhoso. É Deus fazer com que eu pudesse estar aqui dentro de campo hoje leve, após essas 2 fatalidades, esses 2 jogos que poderiam ter tirado a minha confiança de uma forma muito grande, mas Deus tem me honrado de uma forma e poder fazer o gol aqui, poder dar uma assistência, mas o grande título para nós é gratificante demais, é um momento muito especial, estou muito feliz. Yuri, pode considerar ídolo do Corinthians já? 2 gols em finais, uma assistência? Não, falta muito e eu quero entregar muito para essa torcida que merece demais. Então pode continuar, né? Falta muito. Vamos continuar, Chegou a falar com o Bidon sobre a assistência que ele deu ali pro Mateuzinho entregou a bola, mas a roubada de bola no meio de campo do Bidon. Não, foi fenômeno. O Bidon que, menino de 20 anos, tem personalidade de bater um pênalti daquele contra o Cruzeiro, cara. Ele é um craque de bola, é um moleque que eu admiro muito, que é meu irmão. A gente tem uma proximidade muito boa e, cara, olha lá, a mãe dele acabou de chegar ali. Tia! Vem, tia! A mãe do Bidon? Tô falando do Bidon aqui agora! Seu filho tem no meio de campo, que Ele tá pra lá, ele tá pra lá. Tá falando com o Renato, Não sei nem como tá indo pela boca. É tanta emoção, foi o pênalti, agora a gente meio de campo. Tô aqui, olha, feliz da vida. Vai, Corinthians. Léo, falamos sobre 2 atacantes do Corinthians, sobre Romero e sobre Yuri. E eu também quero falar sobre Guinegão. O jogador, ele já recebeu sondagens de clubes de fora, de clubes do Oriente Médio, de clubes da Europa. É óbvio, quando um jogador ascende e nasce para o futebol, principalmente no Brasil, ele é muito visto por clubes de fora. E com o Guinegão não foi diferente. Sabemos que ele ganhou no troféu Mesa Redonda como atleta revelação e já vem chamando a atenção de clubes de fora e do Zenit. Como todo jogador do Corinthians parece, na verdade, que o Zenit quer, né? Todo jogador do Corinthians parece que o Zenit quer. Opa, acendeu no Corinthians, vamos trazer. O Guinegão foi mais um. E ele foi perguntado, Léo, sobre esse interesse do clube russo e se iria sair. E aí, Gui? A festa de ontem, irmão, eu até perguntei pro André, falei, algumas vezes você já teve lá da torcida, dentro do bus, como é que é aquilo ali? Batendo, os caras queriam virar o bus, empurrar até o aeroporto, como que foi? Cara, eu vou falar que do Palmeiras eu não tava,
Mas agora nessa, graças a Deus eu tava, e que festa maravilhosa. Vou te falar que eu fiquei de cara, de verdade, o que a torcida do Corinthians fez. Mas isso não é desesperar menos, né? Ele sempre faz isso. Ô Gui, e agora, 26, como é que é aí, mano? Pensamento, já tem gente preocupado aí. Que papo é esse de Zenit, mano? Nada, vambora, vamos comemorar agora, voltar de férias, tem Paulista, Supercopa. Ixi, tem coisa pra caramba, vambora, vamos trabalhar pra, se Deus quiser, conquistar mais títulos. É isso, Gui. Faça a sua história no Corinthians, meu irmão. Construa a sua história no Corinthians. Depois você vai ter muito tempo pra desfrutar de bons clubes lá fora, Amém. né? Que Tem assim muito seja. potencial. Vai Que ganhar assim mais seja. títulos esse ano aí. Exatamente. Início do ano já tem título podendo pintar aqui. Exatamente. Leozão, vamos lá. Falamos sobre Romero. É uma possibilidade de saída do Corinthians. Certo. Falamos sobre Yuri. Falamos sobre Guinegão. Falamos sobre Hugo. E falamos também sobre Breno Bidon. Todos esses jogadores, Léo, com exceção ao Romero, que poderia sair em uma eventual não renovação de contrato, todos esses jogadores poderiam sair vendidos e aumentar os cofres corintianos. Não é isso que queremos, mas realmente Tem que ser é algo que pode acontecer e que tem talvez ser feito. seja necessário ser feito. Tem também o Memphis, que é um atacante a nível mundial, que chama a atenção de clubes lá fora. Isso é normal. Foi assim com o Real Oviedo, que teve interesse nele. Teve clubes também do México, se eu não me engano, o Pachuca quis ele. Enfim, e deve acontecer agora também nessa janela de janeiro. Léo, assim como eu te perguntei em relação ao Romero, o que você acha que vai acontecer em relação a todos esses jogadores? Vou relembrar os nomes pra você. Yuri Alberto, Breno Bidon, Hugo, Memphis e Guinegão. O que você acha que vai acontecer com esses 5 jogadores? Bom, vamos lá. Primeiro que assim, o Yuri Alberto deu uma entrevista, né? Ele foi questionado sobre isso e ele falou, até 2030 eu tô aí. O Corinthians vai jogar Libertadores. Óbvio que o jogador ali também não vai falar, não sei. Ele não vai falar, ano que vem não tô Mas saindo, se chegar rapaziada. uma proposta da Roma que seja, de um outro time da Itália, de um time inglês, eles vão sentar e vão analisar. Sim. Então, nesse primeiro momento, é difícil falar, porque não tem nenhuma proposta. Mas a gente sabe que se chegar, vão conversar. Né? Sobre o Hugo Souza, a mesma coisa. O Hugo falou que fica pelo menos até a Copa. Perfeito. O Hugo fica pelo menos até a Copa e aí depois não dá pra gente saber. Até porque se ele for convocado, é uma visibilidade a mais. Muito grande. E possa ser que algum clube que seja o Milan faça uma investida maior ainda. E o sonho de todo jogador é jogar na Europa. O Hugo já teve uma passagem lá. Tudo bem, mas foi um clube de menor expressão. Ele foi muito bem lá. Tanto que esse resultado que ele teve lá, ele veio para o Corinthians, né? Tá construindo a sua história no Corinthians. Mas a gente não sabe, né? Tem esse interesse do Milan e pós-Copa do Mundo isso aí pode se concretizar. Sim. Né? E falando sobre o Memphis, já entra numa outra questão sobre os políticos do Corinthians, É um pouco mais difícil o Memphis, né? É um pouco mais crítica a situação do Memphis, mas segundo informações do André Hernan, né, dando os devidos créditos aqui, ele conversou com o Memphis e o Memphis falou que o desejo dele é jogar Libertadores. Quer permanecer. Legal. Então, vamos ver, né? A gente tem que aguardar, temos que aguardar. E a situação do Guinegão também, cara, é bem parecido, porque é um menino novo, está em ascensão no Corinthians, teve a sua oportunidade. Contra a equipe do Atlético Paranaense, ele resolveu o jogo pro Corinthians, tanto na ida, tanto na volta. Fez gol na ida, fez gol na volta, deu assistência. Jogou muito. Desculpa te interromper, Léo, mas o nome dessa classificação do Corinthians é Guinegão. Exatamente. Não tem o que fazer. Então é um jogador que está em ascensão e também pode ser que o Zenit venha com uma investida a mais do que veio agora no fim do ano e o Corinthians negocie. Assim como o Breno Bidon. O Breno Bidon chegou até a comentar isso aqui na festa, né? Sim. Também que, todo jogador pensa em Europa, acompanha as especulações, mas ele deixa pro agente dele, tem contrato com o Corinthians. Então, eu acho que tá muito cedo pra gente avaliar essas possíveis saídas, né? Mas o próprio Fabinho Soldado disse em entrevista ao GE pós-jogo que vai precisar vender. O Corinthians precisa vender, precisa resolver as questões do transfer ban, né? Que não são questões tão fáceis assim quanto parece. O Corinthians ganhou uma bolada na Copa do Brasil, mas tinha dinheiro bloqueado, enfim, é premiação que tem que pagar para os atletas também. Então tem que ver como que vai ficar essa situação. Mas se fosse tem que escolher um pra vender. Não é nem escolher um. Mas o mais próximo a sair hoje, Perfeito. Eu acho que 2 jogadores, Yuri Alberto e Breno Bidon. Então concordo com você. São jogadores que o Corinthians pode negociar aí já nesse início de temporada de janeiro. Eles vão ter poucos dias de férias aí, já pode ser que encaminhe a saída do Corinthians. E é isso, o Corinthians fica, né? Eles passaram aqui, fizeram história, mas se tiver que ir embora para o bem deles e para o bem do Corinthians, que assim seja, né? E todo mundo saia ganhando com isso. Né, mas o meu palpite é esse. Perfeito, Léo. Tô alinhado com você, meu irmão. Eu acho que assim, o Guinegão é um caso que ele deve permanecer pelo menos por mais um ano no Corinthians, deve permanecer por mais um tempo. Eu acho que o Hugo e o Memphis, por hora, não devem sair, tá? Eu acho que... E até porque não são jogadores que vão render para o Corinthians uma bolada, assim como seria, por exemplo, uma venda de Yuri, uma venda do próprio Guinegão ou do Breno Bidon, né?
Então, o Corinthians não deve vender esses 2 jogadores. Os mais próximos, e eu concordo com você, Yuri e Breno Bidon, acho que são os mais próximos de poderem deixar o Corinthians, mas é o que você falou. Não estamos falando aqui que nós queremos que eles vão embora, ou que, cara, a gente acha eles ruins. Não, mas são ciclos, né, pessoal? Tudo se encerra, né? Tudo se encerra, né? O Paulinho, por exemplo, que pra mim entra no meu time ideal de todos os tempos do Corinthians, teve um momento que ele deixou o Corinthians. Cara, nós gostamos muito, temos o máximo respeito pelo Arana, ele já deixou o Corinthians, o Jô e vários outros jogadores, Lee Edson, vários outros jogadores já deixaram o Corinthians. É difícil você ver... Alguns voltam, outros não, mas tudo bem. É difícil você ver um jogador hoje que ele começa num clube e vai até o final da carreira dele. É muito, muito difícil de ver isso acontecendo. Um jogador que passa mais do que 5, 6 anos num clube, sabe? Então é algo natural que deve acontecer. E eu acho que o momento agora tá muito propício mesmo pro Yuri Alberto acabar sendo vendido por tudo que envolve o Corinthians e o que envolve o próprio Yuri. Mas vamos ver o que vai acontecer. Não temos bola de cristal, Léo. Não temos bola de cristal, tem que ficar atento ao mercado, o que vai acontecer. E até tem mais um jogador que nós não falamos aqui, que é o Maicon. Sim. Né? Mas primeiro eu queria puxar o gancho da entrevista do Memphis, né? Legal. Título. Perfeito. Porque o Memphis foi incisivo na sua resposta ali. Né? Falando sobre o título, sobre torcida e também sobre alguns dirigentes. Vamos acompanhar. What can I say? I have no words. No words. A lot of emotions. Everybody is so happy. We fought for something today. This thing today is bigger than just the cup, you know. It's just bigger than a title. It's the moment that the club is in. It's very difficult. Personally, it was very, very tough year. A lot of pressure. A lot of people that, you know, try to put us down, you know. When we are down, they want to kick us. But when we're up, then they start to love us and start to talk good things about us. And that's easy. We don't want that. This is Corinthians. If you are a Corinthian, you don't do that. You talk shit all the time or nothing. Not when we are down, then you talk shit, and when we're up, you are trying to support us. No. 2 titles in 1 year. This is for the supporters. This is for every fucking single family who come to the stadium every weekend, 2 times a week to support Corinthians. This is for them. This is not for me, for the players. Yes, this is a happy moment, but this is for the people at home, the people in the stadium, in the favelas, the people that support us. You know, some things are bigger than just this title. So it's about to be beautiful, I think. It's time for a revolutionary because this team needs to change, yes? É isso, Léo. Entrevista polêmica do Memphis, né? O ambiente político desse ano do Corinthians. Como que você chama? Menfola? O Menfola. O ambiente político do Corinthians esse ano foi muito conturbado, né, Léo? Tudo que aconteceu, enfim, então foi tudo muito conturbado, enfim. Léo, vamos falar agora sobre o Maicon. Também é um jogador que pode estar de saída do Corinthians ou não, né? Isso porque você tem uma informação e eu quero que você passe ela, meu amigo. O Corinthians que... Você não tava preparado, né? Desculpa. 3, 2, 1. Não, deixa eu voltar. Não precisa voltar, eu já vou. 3, 2, 1. O Corinthians que tentou aí, vamos dizer, há mais ou menos um mês atrás, uma negociação com o Shakhtar aí, né? Pra tentar impedir o transfer ban pelo Maicon, pagar a quantia que devia ao Shakhtar. O Shakhtar recusou. Certo. Mas agora o Shakhtar, acho que viu, né? Falou, o Corinthians tá com dinheiro agora, ganhou a Copa do Brasil, tá tem com uma verba entrando, tem uma prata. E aí o Corinthians avançou, né? Teve sinal positivo com o Shakhtar e está avançando aos poucos e pode ser que nesta terça-feira tenha um desfecho positivo, né? Vai acontecer uma reunião, o Shakhtar perde 50% dos direitos do jogador numa possível venda futura, né? Que eles gostam de dizer assim. O contrato seria válido até dezembro de 2028. Então vamos acompanhar aí para ver se vai rolar, se não vai rolar, né? A informação que foi divulgada pelo André Hernan, confirmada aqui por nós da Central do Timão. Sim. Então fica a expectativa para ver se o volante Maicon vai ser o primeiro reforço da equipe do Corinthians para o ano que vem. Te agrada o volante Maicon? Não, eu vou te falar, me agrada. Eu gosto, eu acho que é um cara muito identificado com a torcida. Eu tive a oportunidade de... Nossa, olha a perna que eu vou meter agora, hein? Eu tive a oportunidade ontem de conversar com ele. Mas conversou? Conversei mesmo, assim, no off, enfim. E é um cara que você vê que ele entende muito bem o que é o Corinthians. Ele sabe muito bem onde ele tá, onde ele está pisando.
Isso, obviamente, por todo o tempo que ele já está e por todo o tempo que ele passou pelo Corinthians, né? Então é um cara que me agrada. Cria do terrão, né? Não tem cria jeito. do terrão Ele acompanhou de tudo enfim, esse clube. ele passou mais tempo, de toda a carreira de futebol, ele passou mais tempo dentro do Corinthians do que fora, né? Ele Sim, ficou, talvez, ele ficou de 2018 a 2022 fora do Corinthians no Shakhtar, então 4 anos, depois retornou, e ele só sabe o que é jogar em 2 clubes, Corinthians e Shakhtar, né? E o Corinthians é a casa dele. Então ele sabe muito bem tudo que se passa por aqui, entende muito bem tudo o que acontece. É um cara mais do que identificado. Não sei se pode se dizer que é um ídolo, mas tem tudo pra ser. Tenho certeza que pra algumas pessoas já é um ídolo do Corinthians. Então o Maicon, eu acho que é um cara que tem que permanecer. E cara, eu vou te falar, sinais positivos pra mim em relação a isso. Porque o próprio jogador já queria, o Corinthians já queria, e o único problema era era um pedido do Dorival. E o único problema era o Shakhtar. O Shakhtar respondendo um sinal positivo aqui de vamos negociar, queremos conversar, cara, metade do caminho já foi. Já foi, entendeu? Então, eu acho que o Corinthians deve permanecer aí junto com o Maicon no seu elenco, pelo menos até 2028, e aí depois vemos o que vai acontecer. Léo, informação de última hora que nós recebemos, irmão. Possível interesse do Sporting no meio-campista Breno Bidon. Estávamos falando há pouco aqui sobre uma possível saída dele. A permanência ou saída. Sobre permanência ou saída. E o Sport sinalizou que vai fazer uma proposta pro Breno Bidon entre 20 e 25 milhões de euros. É uma quantia, Léo, que, cara, eu não sei dizer exatamente porque eu não sei quanto tá o valor do euro, tá? Mas que eu tenho certeza que se não pagarem integralmente o transfer ban, ficaria faltando bem pouco pra pagar, né? Sim. É importante, né? Como a Sim. gente disse, o Fabinho também disse, o Corinthians vai precisar vender atletas, né? Isso é inegável. Então, chegando uma proposta no Breno Bidon, que é mais ou menos o Corinthians... que é o que mais ou menos o Corinthians pensa em vender o Breno Sim. Bidon, conseguindo arrecadar esse dinheiro pra resolver o transfer ban, conseguir contratações também. Porque vale lembrar, o Corinthians vai ter Paulistão, o Corinthians vai ter Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter Supercopa já no início do Que é ano. um jogo, mas... Que é um jogo, mas já tá aí batendo Exatamente. na porta. Né, vai ser 24 de janeiro, já tem a data confirmada, não tem um local ainda e nem horário definido. O Corinthians vai jogar Libertadores, Perfeito. então é de extrema importância que o Corinthians consiga vender os seus atletas, resolver essa questão financeira que está pendente e também contratar atletas, né? Então enxergo com bons olhos aí essa oferta aí. Se chegar mesmo para o Breno Bidon, né, e para o Corinthians do Sport, é uma oportunidade para o jogador também, né? Mercado português também, um campeonato português também, desculpa, é um bom campeonato para você se jogar, Iniciar, né? Iniciar sua trajetória na Europa para depois ir para Espanha, ir para Itália, ir para Inglaterra. Então acho que o estilo do Breno Bidon facilita também a saída dele, teoricamente, se acontecer pro Sport. Exato, Léo. Vou te falar, irmão. Falamos nesse jornal, hein? Pouquinho, né? Rapaz, mas muito mais do que Foi merecido. necessário, foi Muito mais do que necessário, merecido, necessário. Isso porque eu vou te dizer novamente. Eu vou te perguntar, na verdade, quem que é o atual campeão da Copa do Brasil de 2025, Léo? Não sei, não. É o Corinthians? É o Corinthians. O Corinthians é o atual. O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil. Sério? Cara, é um colosso. O meu time é um colosso, o seu time é um colosso. É o Colossal de Itaquera, Não, meu você Deus. viu outra coisa também, não teve? O que teve? Um tal de Campeonato Paulista. Ganhamos Paulistinha. também. Ganhamos Mas aí não vale que é torneio de valendo enfim, uma Coca, né? Mas a Copa do Brasil eu acho que vale. Será? Eu acho que vale. Ainda mais que se classificamos em cima deles nas oitavas. Acho Deles que quem? O time lá da Barra Funda, do outro lado da estação. Do outro lado da linha de metrô, na verdade. É passamos em cima verde deles. também, né? Porque tem um verde. verde aí lá do Mato Grosso, sei lá de onde que tá se doendo, hein? O time dele não sobe Ô, pra Dresch, Série A, a culpa pelo é amor do de Deus, Corinthians, hein? né? Pelo amor de Deus, hein, rapaz? Futebol é resolvido dentro de campo. Exatamente. Um abraço pra você, presidente do Cuiabá. Pra Leila também. Pras pessoas que investiram aí 700 milhões aí no rival. Aí, Leila, tamo junto, viu? Um abraço. Valeu. E conta é bola na rede, o Corinthians foi mais eficiente que o time de vocês. Campeão, eliminamos vocês. Campeão do Campeonato Paulista diante de vocês, dentro de casa. E campeão da Copa do Brasil. Ganhamos 7 clássicos aí, ganhamos 5, 6, nem lembro mais. Tá fácil, Léo. Tá fácil ser corintiano em 2025. Meu irmão, eu te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que eu vou falar quais são. Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 3, meu irmão? Meu irmão, no 3. Meu irmão, eu vou te dizer o penúltimo, na verdade. Penúltimo, O penúltimo do ano. E vai ser muito feliz, Léo, porque nós somos campeões da Copa do Brasil. Tamo junto, ó. 1, 2, 3 e... Vai, Corinthians!